Além do Expediente com Dani Costa Russo, editora do selo Auroras, que está colocando a mulherada para publicar, não é para escrever, é para publicar além de escrever. Estou enganado, Dani? É isso mesmo. Já temos aí quase 30 autoras publicadas e Uau. esse número só cresce. E assim, 30 autoras em que? Em 10 anos? Não. Começou ali ontem. Começou na primeira semana de pandemia, de quarentena no Brasil. Caramba, que jornada. Quando você A olha gente para achou trás, que ia dá um durar três cansaço. meses. A gente pensou, essa pandemia aí, essa quarentena dura 3 meses, logo a gente está fazendo o lançamento presencial, imagina, foi nada disso, mas deu certo. E agora, enfim, começamos os eventos literários presenciais, né? A gente convidou a Dani para mostrar o expediente em que ela gosta de estar em todos os expedientes do selo Auroras que nasceu dela. Mas não dá para pôr tudo. Então, precisava de um expediente em especial nesse caso, assim. Não é que não dava, é que a gente é malvado mesmo, sabe, Dani? É muito! Fiquei triste, mas tudo bem, eu entendo. Um expediente. Um expediente. Daí eu falei em cansaço e ela me traz o... Descanso, Ah, da Rafaela Rieira, porque foi o primeiro romance que eu editei na vida, né? Eu comecei minha jornada, minha carreira como editora no selo Auroras. Eu fiz alguns trabalhos editoriais antes, mas nada que eu ainda considerasse que fosse assim significativo, era uma ajuda aqui, outra ali, algumas obras. Mas como editora, eu comecei para valer mesmo no meu selo, e foi o primeiro romance que eu editei. Foi uma grande jornada, era quarentena, não tinha mais nada para fazer, a não ser ficar editando esse livro, então eu aproveitei para estudar a edição e ir colocando em prática aquilo que eu ia aprendendo. Eu fiz muitas aulas, eu já tinha me formado editora, feito curso, inclusive, na LabPub, o curso de formação de publisher. Então, eu fui aos poucos estudando e aplicando no livro da Rafaela. A Rafaela, muito paciente, uma autora estreante também, nunca tinha publicado nada. A gente foi ali trocando figurinha, trocando ideia. Eu fiz uma preparação, enviei para ela, ela mandou de volta, e assim foi. E esse livro acabou no ano passado indo para a final do Jabuti na categoria romance de entretenimento. Então, você imagina, duas estreantes gritando no telefone, histéricas, loucas, porque a gente até escreveu, né, com aquela esperança e tal, mas chegar à final, a gente chegou nos 10, né, a gente não foi para os 5, ficou entre os 10. Ficar na final foi realmente muito emocionante. Vieram outros romances, eu tive mais romances depois que eu editei, mas de entretenimento, esse foi o único até agora. Romance de entretenimento. entre 10 de centenas de livros inscritos. Então, assim, não é Isso. nada pouco. É um grande reconhecimento mesmo. Como é que foi o trabalho? Você falou um pouco da questão da preparação, daí manda para ela tal. Mas aí, na lupa, como é que é? Como é que foi trabalhar no texto dela? Em que momentos você teve mais certeza de mexer em algo e o contrário, mais dúvidas? Caramba, Eu acho, o livro da Rafaela ele já me pegou pelo coração quando eu vi que era todo em primeira pessoa. Cada história, que Descanso conta a história de idosos que têm a opção de recorrer ao governo para um serviço, né, chamado Descanso de Suicídio Assistido. Esse suicídio ele pode acontecer se você não tiver dívidas pendentes com ninguém, se você não perdeu nenhum parente recentemente, ou seja, você não pode estar em luto, entre outras coisinhas mais. Então, os idosos podiam escolher. Então, naquele momento, a gente estava falando que era bem o começo, assim, né, da quarentena no Brasil, da pandemia, a gente estava falando dos idosos, né, eles estavam sendo preteridos nos hospitais, em estado terminal por causa da Covid, a gente estava falando muito disso, né? Então, eu já fiquei muito sentida
com isso, assim, ela não escreveu este livro durante a pandemia, não foi o intuito falar da Covid, mas casou perfeitamente. Então, eu precisava adequar, sim, um pouquinho a realidade ao livro, porque não tinha como escapar disso. Mas foi algo muito singelo, assim, algo que a gente... eu sugeri um prefácio, eu sugeri que ela falasse um pouco disso, e ela fez maravilhosamente bem. O livro é em primeira pessoa, cada personagem conta a sua história. Só que aí chegou na reta final, tinha uma história que estava em terceira pessoa, e eu logo imaginei que tinha sido a primeira história que ela escreveu, porque geralmente é assim, né? A gente vai fazendo a gente vai costurando tudo que a gente tem para montar o livro. Então eu imaginei, essa deve ter sido a primeira história, ela esqueceu de adaptar. E aí foi muito fácil, foi só colocar na primeira pessoa. Então foi uma delícia editar esse livro, porque é difícil você encontrar um romance que não esteja na terceira pessoa. E ela trouxe isso. Então, e aí, bom, o interessante de estar na primeira pessoa é que a gente tem uma aproximação muito imediata. A gente abraça os personagens de forma muito imediata. Então, trabalhar o texto dessa maneira foi ótimo. Foi muito menos complicado do que eu achava que seria, né? Trabalhar um romance e tal, muitas páginas, muita coisa. Os livros iniciais, os primeiros livros, 1, 2, 3. Os 3 primeiros livros, Auroras, foram de poesia, que também não foi muito fácil, porque editar poesia é bem difícil, mas eu tinha mais familiaridade, assim, porque eu tinha feito alguns trabalhos editoriais para poetas. Agora, o romance realmente veio isso. Então, o mais interessante foi fazer essa adaptação, trazer, né, para a nossa contemporaneidade, trazer para a pandemia, não tinha como escapar disso, tanto que eu fiz os paratextos remetendo a obra à nossa realidade, falando, né, dos idosos do Brasil. Essa decisão, imagino que também não seja fácil, assim, porque você fica, bom, eu tenho essa realidade, vou trazer, isso pode ser bom para o livro, mas pode datar o livro. E, no entanto, é um evento tão marcante na história humana que não vai ser sempre presente, né? Inclusive, eu estava estudando para ser... Eu estava fazendo um curso de editora de aquisição. E isso foi discutido nas aulas, né? O que aprovar? O que aprovar neste momento de pandemia? Porque o curso estava acontecendo em junho de 2020, então a gente estava ali ainda no auge de tudo. Os professores diziam que não era aconselhável naquele momento aprovar distopia, e essa é uma obra distópica, mas que a gente devia sempre ouvir a nossa intuição, nosso filho, a gente tinha que entender o nosso público, entender o propósito da nossa editora, no caso do meu selo. Então, eu juntei tudo para encontrar a fórmula, assim, será que vai valer a pena eu publicar algo que vai ficar datado? E que é uma distopia no momento em que as pessoas estão fugindo de distopia. A gente tinha observado ali que as compras de livros estavam voltadas para livros mais alegres, né? Que não tivessem assim a coisa sombria da distopia. Mas aí, quando eu li a obra da Rafaela, eu primeiro pensei, puxa, aprovar, trazer essa distopia para esse momento, vai ser um livro que eu vou editar rápido, não vou demorar meses, então esse livro vai sair enquanto ainda está rolando a pandemia. Será que vai funcionar? Mas aí logo eu senti que sim, e é importante conversar com a autora também, sentir como é trabalhar com ela, sentir o que ela pretende, né? Se ela quer mesmo edificar a carreira de escritora, porque é uma coisa que o selo almeja, né? Profissionalizar escritoras. Então, como tudo que foi casando, eu achei que sim, ia ficar datado, mas que era uma jornada que a gente precisava fazer juntas. Que legal. Dani, obrigado por compartilhar essa vivência da edição, que é o que a gente ama tratar e é o que a gente faz aqui na LabPub, né? A gente mesmo, eu, você, todo mundo que trabalha Eu aqui e que agradeço. vem estudar, né? Adoro falar dos meus livros, porque para mim são todos afilhados. Os livros da Aurora são todos afilhados, então eu falo que são meus também.